Então, boa noite. Hoje a gente vai entrar, então, nos aspectos práticos da tradução técnica. A gente viu na aula passada, então, a abordagem do processo tradutório nos textos técnicos, né? Hoje a gente vai, então, ver os procedimentos, de fato, no processo tradutório dos textos técnicos, tá? Quais são os elementos, quais são as estratégias, os tipos de procedimentos para a tradução técnica dos textos técnicos, tá? Então, a gente vai entrar mais especificamente nos elementos, né, que compõem o texto técnico e como fazer a tradução, tá certo? Então, vou apresentar aqui minha tela para vocês acompanharem comigo os slides. Então, como a gente viu na aula passada, o foco central da tradução de textos técnicos está baseado na terminologia, né? Terminologia vai ser o item essencial da tradução técnica. E da onde vem a terminologia? Então, ela vem dessa cisão, dessa separação que se tem na abordagem entre linguagem de especialidade e linguagem comum, certo? Entendendo que essa separação, ela não é muito bem definida, né? Mas ela tem um propósito que está ali envolto, dentre outras considerações, como o meio de comunicação, né, o suporte, os agentes, que são os interlocutores desse tipo de comunicação, que se utilizam desse tipo de linguagem, tá certo? E depois, a própria representação do termo, que também vai ter uma outra constituição de simbolismo, vamos assim dizer, na estrutura da sua sistematização de linguagem, né? Então, na linguagem de especialidade, a gente tem o termo, né? O termo técnico, podemos assim dizer, né? Enquanto a linguagem comum, a gente tem o léxico, né? Seria essa a unidade, né? A unidade de sentido que a gente teria na linguagem comum, que na linguagem de especialidade seria o nosso termo, certo? Já para o léxico, então, a gente teria o referente, né? Seguindo aquela ideia da linguística de Saussuriana, né? Ou seja, a gente tem um significado, um significante, um léxico, um referente, tá certo? Já para o termo, a gente não tem esse tipo de estruturação cognitiva da representação desse signo, ou desse termo, né? A gente vai ter, então, outras duas instâncias que vão estar colocadas dentro do termo, que é a noção e a designação. Tá? A gente já deu uma olhadinha, mas hoje a gente vai ver mais profundamente do que se trata isso, de como isso é construído, tá certo? Então, a gente tem o termo, né, que é um sistema, né, a terminologia é um sistema que cria o termo, né, como uma operação sistematizadora, né, para padronizar os vocábulos, tá, dentro dessa linguagem de especialidade, tá certo? E ela tem mais autonomia dentro de um determinado texto. O que isso significa? É que ela tem uma determinação maior do homem, ou seja, dos agentes dessa linguagem, né? Ela tem uma operação quase metalinguística, né? Ela vai além da sua camada lexical, que está envolvida ali também, né? Ou seja, não existe uma linguagem de especialidade dissociada da linguagem comum. O que há é essa operação de metalinguagem, né? Ou seja, você vê aquela linguagem ali e supera ela ou sobrepõe uma outra camada, um outro nível de entendimento, né? Que está mais ligado a essa certa noção de, de concessão, né, de um acordo, né, entre os interlocutores, entre aquele sistema de especialidade, certo? Já o léxico, né, é aquilo que a gente entende como unidade de sentido mesmo dentro da linguística, tá certo? Então ele tem maior amplitude semântica, ou seja, ele é mais polissêmico, né? Mais ambíguo, né?
ele não está ligado a um sistema conceitual, né? Ele tem várias aplicações, né? Então não tem esse apelo unívoco, né? De representar uma coisa isoladamente, né? Então ele tem maior apelo referencial, ou seja, ele se destina a alguma coisa no mundo, diferente do termo que vai ser mais conceitual, né? Então, ele reflete também a diversidade e a evolução cultural da língua. Não que o termo também não tenha essa aplicação, mas ele funciona dentro do próprio sistema linguístico mesmo, dessa troca de significados. O termo vai estar mais aplicado nesse contexto, tá certo? Mas então, o que seria então essa linguagem de especialidade que vai nos trazer a terminologia e o termo, né? Então, a linguagem de especialidade é qualquer tipo de organização, né, de linguagem que tem marcas, né, lexicais, sintáticas e discursivas que pertencem a um determinado contexto técnico, um determinado campo de informação, né? Então, define que esse tipo de linguagem, né, se propõe a ser uma comunicação inequívoca, ou seja, que tem uma precisão, né? A gente vai tratar de terminologia e precisão, ou seja, ela tenta tornar cada vez mais o termo monossêmico, ou seja, com sentido apenas, com sentido mais específico, né? Sempre apoiado na linguagem comum, como eu falei, elas não são sociáveis, mas ela vai ter essa função muito mais informativa, né? E classificatória, né? De ordenação, tá certo? Então, essa as características da linguagem de especialidade, tá? E todos esses componentes, esses pressupostos de comportamento frente a esses textos, eles vão se valer na hora da tradução, certo? Então, quando a gente for traduzir um texto técnico, a gente tem que ter em mente, tem que ter em visão uma postura linguística que corresponda a esses pressupostos, a esses preceitos. E a gente vai ver como isso vai funcionar quando a gente vê alguns exemplos de tradução ali, né, onde a gente praticamente elimina estilos culturais que não estão ligados ao conceito, à terminologia, mas que estão ligados à língua, né? E como a gente faz essa dissociação para preservar esse sentido mais inequívoco da linguagem, tá certo? Então, como que acontece essa operação terminológica, né? Como eu falei, já que a linguagem de especialidade e a linguagem comum, elas não estão dissociadas, né? Uma pertence, uma está a um nível acima da outra, no sentido de elevação mesmo, ou de aplicação, né? Então, a gente vai ter essa transferência da linguagem comum para a linguagem terminológica, ou para a linguagem de especialidade. Então, vamos ver como isso acontece, por exemplo, no léxico, nessa unidade, né? Tentando enquadrar aqui as unidades que a gente vai enfrentar no processo tradutório, e a unidade principal é o léxico, a palavra, a gente também pode usar, né? Mas termo também envolve mais de uma palavra, então, mas esse item de sentido, né? Então, como faz essa transposição? Um léxico, ele pode ser terminologizado, ele pode ser terminologizado, ou seja, existe essa palavra dentro da linguagem comum, mas ela ganha um outro sentido quando ela vira um termo, tá certo? Quando ela vira um termo técnico. O que acontece com ela nessa terminologização? Ela precisa, ou seja, ela encurta, né? Ela define de maneira mais precisa a sua virtualidade semântica, né? O seu sentido que está abrindo a conta. Então, é isso que acontece. Quanto ao aspecto formal, né, da palavra, ela está no mesmo sentido, certo? E é aí onde a gente tem que tomar cuidado na hora da tradução, porque a gente pode traduzir uma palavra que, num contexto de linguagem comum, tem um referencial, e, dentro de uma linguagem terminológica, significa outra coisa.
E daí, quando a gente vai tentar traduzir, a gente vai pela formalidade da língua, ou seja, pela forma ali escrita, e acaba incorrendo numa imprecisão terminológica para aquela tradução, tá certo? E quando a gente encontra isso, onde a gente vai encontrar principalmente essa precisão terminológica e essa variação semântica do sentido da linguagem comum para a linguagem de especialidade? Principalmente nos subjetivos e adjetivos. Esses vão ser os principais itens do qual a terminologia se apodera para produzir, né, os seus conceitos e as suas definições. Tá certo? Então, indo para além do léxico dessa unidade, o que a gente pode perceber nessa macroestrutura entre essas duas linguagens? A linguagem comum, ela deriva na linguagem de especialidade, tá certo? E a sua derivação, né, aliás, e o fato dela derivar é porque ela fornece para a linguagem de especialidade a base estrutural, a base lexical, a base gramatical e a determinação formal, ou seja, aquilo que a gente encara como signo, né, como palavra, aquela forma arbitrária seja morfológica, seja fonética, quem vai fornecer a base para isso é a linguagem comum, certo? Agora, o que a linguagem de especialidade vai fazer com essa estrutura? Ela vai variar o plano semântico, como a gente viu, ela vai variar os meios de comunicação, os usuários, onde esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem se expressa, tá? E ela vai ter um nível de abstração também menor, né? Isso a gente vai percebendo. E quanto maior o nível de abstração também, a gente vai sentindo que a linguagem comum também vai tendo maior influência na linguagem de especialidade, né? Isso a gente percebe muito quando a gente trata de algum assunto que é, de certa maneira, técnico, né? Mas que tem grande profusão, né? Que tem grande difusão no cotidiano, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, talvez de remédios, ou talvez de doenças, né? Que a gente conhece algum aspecto ou outro da linguagem de especialidade, né? A gente vai percebendo que esse nível de abstração cai, né? E a linguagem comum, né? Vai dando mais influência, vai influenciando mais a linguagem de especialidade. Ou seja, o, o plano da linguagem de especialidade, ela reduz o nível de abstração, porque a abstração exige, né, ou abre margem, né, para ambiguidade, né, para prevalecência polissêmica, né? Então, quanto menos abstração e mais conceituação, né, mais definição, maior a rigidez e a rigorosidade da linguagem de especialidade, certo? Então, como se compõe o termo técnico, né? Então, a gente vai ver que o termo técnico, ele envolve um processo, né, de conhecimento e de confirmação de pares, né, para se precisar um termo técnico, tá? Logo, eles vão estar listados em glossários, dicionários, banco de dados, né? Porque precisa se cristalizar essa forma, tá certo? Para que não haja aquilo que a gente viu ali, que é uma característica principal, né? A, a não ambiguidade do termo, tá certo? Então, vai se criar esses glossários, dicionários, bancos de dados, para que se cristalize, né, o sentido das terminologias, tá certo? Então, essa terminologia, essa rede de terminologia é que sustenta, então, a equivalência entre os sistemas conceituais de línguas diferentes. Ou seja, quando a gente determina, né, um termo, né, ele vai valer, né, abrangendo mais línguas. Porque se a gente não determina, né, a equivalência entre as línguas e entre os termos, se tornam muito mais diversas, tá certo? Então, por isso que na tradução técnica, os substantivos vão predominar, tá?
que eles têm essa função nomeadora, tá? Então, o sentido semântico ali, né, enfim, o dado semântico do termo é mais fácil de ser contido, né, nos substantivos, tá certo? Então, essas linguagens de especialidade vão se valer principalmente dessas duas classes gramaticais, que é o substantivo e o adjetivo, tá certo? Que dão aquela forma que a gente viu, a forma, a dimensão lexical, né, do texto. E quais são as formas de estrutura de composição que a gente tem, principalmente para as línguas românicas, né? Que vale aqui, no caso, tanto para o francês quanto para o português, tá certo? A gente vai ter um substantivo mais a preposição de e um outro substantivo, que é uma forma de criar um termo, né? E a gente vai ver que os termos, eles são multivocabulários, né? Não são univocabulários, ou seja, pode ter mais de um vocábulo para a constituição do termo, né? A gente vai ter o substantivo adjetivo, também uma forma de criar, de fazer a composição, né, de um termo, né? A gente tem os processos derivativos, ou seja, a prefixação e a sufixação, né? E a gente vai ter também os empréstimos, tá? Que foi aquele recurso que a gente viu lá com o Binet e Dalbernet, né? Que não há uma espécie de tradução, a gente simplesmente traz o termo da língua de partida para a língua de chegada, ou seja, da língua de origem para a língua traduzida, tá certo? Outro aspecto que tem na estrutura de composição é a verificação da sincronização dos termos, né? Termos que antes valiam para um determinado sentido se atualizaram e ganharam outras dimensões de sentido, caíram em desuso, né? Então, também tem que tomar cuidado com essa sincronização dos termos, né? Se aquele termo ainda vale para aquele sentido, para aquele meio, se foram feitos novos acordos, se ele mudou o seu sentido, não só não perdeu o sentido, mas mudou de sentido, tá certo? Então, esses processos de composição do termo ajudam a gente a identificar, né, para a gente não incorrer no erro de traduzir ao pé da letra, ou de traduzir como se fosse uma linguagem comum e não uma linguagem de especialidade, tá certo? E principalmente essa composição, né, está mais ligada então ao sentido do que de fato a forma, certo? Então, conceito e significado, ou seja, aquilo que é o produto, né, do termo é o conceito, aquilo que é o produto do léxico é o significado. Então, como essa estrutura, como essa organização funciona e como a gente consegue diferenciar? Então, os significados, normalmente, eles surgem de um processo de evolução de uma língua, ou seja, é a partir da fala e das combinações que são feitas dentro da fala que ela se estabelece, né? Então, agora, já os conceitos, eles surgem num processo de conhecimento, certo? Existe uma estruturação formal de conhecimento, né? Um processo, um procedimento que determina como se chegou a tal fenômeno, certo? E aí os conceitos vão estar ligados a esse processo, a esse método, né? A essa espécie de formalização do método de conhecimento, certo? Então, eles independem de uma língua específica e são mais como uma categoria do pensamento. Por isso são mais interlinguais. Ou seja, a gente vai ver que os termos se traduzem ali na forma, muitas vezes, porque não se consegue chegar, né, a diversidade de formas ou a diversidade de expressões, né, para o mesmo termo, né, porque eles são interlinguais, então eles funcionam tanto para uma língua quanto para outra. O que a gente vai acabar estabelecendo ali é a tradução do conceito, tá certo? Então, os significados são, na maioria, polissêmicos, como a gente viu, e os conceitos são sempre monossêmicos, tá? Os significados são o objeto da investigação da linguística, né? E os conceitos são objeto da lógica, da teoria, do conhecimento, certo? Então, aí a gente percebe
Aqui a gente se dirige quando a gente vai procurar, né, um significado, né, ou seja, um sentido aqui, para ser mais rigoroso terminologicamente falando, né? Então, quando a gente vai procurar um sentido, né, seja no léxico, ou seja, no seu significado, ou seja, no termo, o seu conceito, a gente se dirige, né, no caso do significado, para uma investigação linguística. Quer dizer, esse termo se opõe a quais outros, aliás, esse léxico se opõe a quais outros léxicos, a quais outras unidades significativas aqui dentro da linguística. Já, no caso dos conceitos, a gente se dirige à lógica, ou seja, o que isso, que conteúdo está contido ali dentro do termo, né, que é representado por ele, né? Que tipo de formulação, que tipo de processo, né, essa comunidade de especialistas, né, essa comunidade de técnicos conferiu a esse termo esse tipo de processo, tá certo? Então, a gente vai ver que aqui, ó, o significado e tanto o significado e o conceito estão presos a uma forma, ou seja, a um signo, ou seja, a um léxico, né? Que a gente vai depois só dividir a nomenclatura entre léxico e conceito, aliás, léxico e termo, desculpa, né? Mas a gente vai ver que o conceito, né, ele é maior dentro da forma, ou seja, ele abrange mais coisas, né? Já o significado é mais restrito. Por quê? Porque na linguagem comum você tem outros recursos, né? Já o conceito não, ele precisa abranger porque ele precisa delimitar uma quantidade grande de informação, né? Ele serve para isso, tá certo? Enquanto, então, o significado está indo para a ordem do sentido, né? O conceito está indo para a ordem do conhecimento, tá certo? Então, o conceito é uma unidade de pensamento, não uma unidade de sentido, necessariamente, porque se a gente viu que é um processo, né? Um processo de pessoas que fazem uma elaboração, né? De algum procedimento técnico, tá? Então, ela se refere a um tipo de pensamento, tá certo? Então, que vai resumir aquelas características comuns que se associam, muitas vezes, a objetos, mas também pode se associar a fenômenos, tá certo? Então, os conceitos não estão ligados a línguas, como a gente viu, né? São interlinguais, mas eles são influenciados por esse contexto social e cultural, porque a linguagem comum também determina e influencia a linguagem de especialidade, tá certo? Então, a denominação, ou seja, como se cria, né, a terminologia, é uma designação de um conceito, tá certo? De uma linguagem de especialidade. Ou seja, é aquilo que se atribui, né, àquela unidade de pensamento. Então, quando a gente vai fazer a tradução dos termos, a gente não faz esse processo como a gente fazia na tradução literária ou em outras formas de tradução, né? Então, a gente tem um léxico e procura um significado e acha esses correspondentes, tanto formal quanto oblíquo, quando a gente viu lá no caso das traduções literárias, né? Ou seja, quando ele é polissêmico, né? Quando ele tem mais de um sentido, a gente procura a forma, ver se a forma corresponde. Se a forma corresponder, a gente vai procurar um sentido que também corresponda. Não. No caso da tradução dos termos, a gente vai achar uma definição, né? Ou seja, o que envolve aquele termo, tá? E depois a gente vai ver se o conhecimento, ou seja, se o procedimento técnico, né, que se chegou àquele tipo de conhecimento, aquele tipo de pensamento, corresponde também, tá certo? Então, é um outro processo de tradução, tá? Que vai levar muito mais em conta, não a categorização linguística da nossa unidade de tradução, mas muito mais a sua conceituação de pensamento, tá? De forma, aquilo que representa para os usuários dessa linguagem de especialidade, para os agentes dessa linguagem de especialidade, a sua representação referencial real, vamos assim dizer, tá?
Então, como que a gente vai achar equivalência dentro da tradução técnica? Tá? Então, a gente não vai fazer apelos, ou não vai se dirigir, né, à formalidade da língua, não vai se dirigir a significados, nem a comunicação, tá certo? Porque a comunicação aqui, ela está restrita, né? Então, a gente vai se dirigir aqui à conceituação terminológica, tá? Ou seja, qual conteúdo está impregnado naquela unidade, né, de tradução, tá? Os conteúdos dos termos, ou seja, o processo que levou à definição daquele termo, tá certo? E a funcionalidade, né? Se aquilo representa, para quem está lendo, representa para os interlocutores, né, daquele texto, a sua função, né? Ou seja, dentro daquele plano técnico, né, dentro daquele mundo técnico, né, se aquele termo representa a funcionalidade que ele deve representar, tá certo? Então, é mais a isso que a gente vai se dirigir do que ao que está aqui de etiquetinha vermelha, que é a formalidade, significados e a comunicação, certo? E quais são as operações tradutórias, então, que a gente tem no caso dos textos técnicos? A gente vai ter o empréstimo, como a gente já viu, quer dizer, quando não há possibilidade de uma tradução, porque os termos técnicos são interlinguais, né? A maioria deles a gente já viu, né? Então a gente vai pegar, fazer uma transcrição, uma cópia do vocábulo ou da expressão da língua de saída para a língua de chegada, tá? A gente pode fazer também a paráfrase, que é uma espécie de explicar o termo. Já que a gente não tem, né, o termo para isso, a gente vai explicar. Né? Vamos dizer que a gente não tivesse uma tradução para chave, por exemplo. Então, a gente explicaria fragmento de metal desenhado com a função de abrir portas, por exemplo. Então, a paráfrase serve para isso. Quando a gente não tem o termo, a gente explica esse termo por escrito, tá? Então, a expressão na língua de saída é transcrita na língua de chegada, né? Ou seja, ela é comentada, né? Ela é definida, né? Já que esse processo não foi feito, o processo de definição terminológica não foi feito, a gente faz esse processo de definição terminológica na tradução, tá? É uma espécie de explicação por meio de uma transcrição, tá? E a gente vai ter os neologismos também, né? Que daí é tentar implementar ali uma terminologia, né? Que é quando uma dada situação na língua de saída é transcrita na língua de chegada, né? Então ocorre uma adaptação, né? Sendo ela terminológica ou até mesmo cultural, certo? Então é quando não há ali um termo na língua de chegada, né, na língua traduzida, e a gente acaba criando, né, esse neologismo a partir de ideias que são equivalentes. Então, essas são as operações tradutórias que a gente tem no caso da tradução técnica. Tá? Isso faz com que a gente crie para a tradução técnica um sistema de conceitos. Tá? Quando a gente tinha na tradução literária, a gente vai investigar o estilo do autor, vai ver de que outras formas isso já foi traduzido. Já na tradução técnica, a gente vai criar um banco de dados, né, um sistema, tá certo? Porque exige rigorosidade na hora da tradução da terminologia, certo? Então, se a gente cunhou ali uma adaptação, ou cunhou ali uma paráfrase, né, ou fez um empréstimo, a gente vai estabelecer isso no banco de dados, tá certo? Vai fazer um sistema de conceitos, né? E isso vai se refletir nas ferramentas que são usadas também na tradução técnica, tá? Então, a gente vai ter muito mais recursos de ferramentas na tradução técnica. Tem o Memocode, enfim, vários outros tipos, é um tipo de software, né, de memorização de termos traduzidos, tá certo? A gente vai ter alguns outros softwares, ferramentas desse tipo, né, que eles valem muito, né, principalmente para a tradução técnica, tá? Que é um sistema de organização mesmo, de categorização desses termos, tá certo?
A gente vai lá e vai ficar alimentando ele, né? Então, o glossário, por exemplo, que a gente encontra, né, muito, quando a gente vai entender, vai se debruçar sobre uma determinada área do conhecimento, né, o glossário que vem ali, né, nada mais é do que uma sistematização de conceitos, tá certo? Porque não dá para levar isso para um outro sistema, né, ou para uma outra organização de tradução, né, ou deixar por conta da diversidade de abordagens dos tradutores, porque senão se perde totalmente o caráter de rigor científico que os textos técnicos exigem, certo? Então, criar sistemas de conceitos reflete também no tipo de ferramenta que vai se ter, né, para a construção das operações tradutórias, tá certo? Então, eu fiz alguns recortes aqui para a gente tentar entender alguns exemplos, né? Lembrando que, como a gente viu na aula passada, grande parte do processo tradutório de texto técnico envolve pesquisa, tá? Uma pesquisa da área de conhecimento que está sendo traduzida, tá certo? Um conhecimento muitas vezes empírico, né? Desse tipo de conhecimento, né? Então, é preciso um estudo, né? Além da língua, além do domínio da língua, né? Tanto da língua de chegada quanto da língua de saída, né? Ou seja, da língua original quanto da língua traduzida, né? Um domínio pleno dessa língua, também se exige também um conhecimento da área de conhecimento, da área técnica que vai ser traduzida, certo? Então, vou trazer alguns exemplos para vocês perceberem também como isso se exige nesse processo de tradução, certo? Então, a gente tem ali um texto que eu peguei, que é um texto sobre agroecologia, né? Ou seja, uma área de conhecimento bem específica, né? E como vai se fazer a tradução, então, desses termos do francês para o português, tá? Então, en montagne, l'agro-silvopastoralisme é um modo de gestão do milieu. Então, nas montanhas, o sistema agro-silvopastoril é um modo de gestão do meio. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu é que houve uma tradução formal, né? Se pegou os elementos ali que tinham em francês e se traduziu para o português. Mas a questão principal foi que, dentro das convenções técnicas, ou seja, dos peritos sobre esse assunto, percebeu-se que a definição, né, para esses termos eram correspondentes. Ou seja, a gente percebeu que o conhecimento empírico, o conhecimento estabelecido, o procedimento técnico estabelecido para aquilo era o mesmo. Então, a definição e aí é onde a gente entra na definição do termo, né? Então, a definição do termo l'agro-silvopastoralisme era o agro-silvopastoralisme é uma méthode d'agriculture qui concilie les arbres, la produção végétale e la produção animal, né? Então, você percebeu que em português, dentro da convencionalidade técnica, tinha uma equivalência, né? Que era o agro-silvopastoril é uma modalidade de sistemas agroflorestais que se referem a técnicas de produção que integram animais, árvores e pastagens numa mesma área, né? Então, percebeu-se que o conhecimento era o mesmo. Então, logo, pôde se traduzir um pelo outro, tá? Lembrando que agro-silvopastoril não é um termo que existe em português, tá certo? Mas a gente percebeu, né, que há uma representação de conhecimento similar nas duas, em que pode se aplicar, então, um neologismo a partir da fragmentação ali dos termos para se construir esse neologismo, tá certo? Então, um outro caso agora mais de adaptação
cultural, né? La viticulture, la arboriculture, la maraîchage, la horticulture, tá? Então, maraîchage é um sistema francês que não tem equivalente no Brasil, porque é um tipo de cultivo especializado, tá certo? Então, o que fez foi uma adaptação para olicultura. Tá? Olicultura é um tipo de cultivo de hortaliças, né, que envolve vários tipos de hortaliças. Tá? Então, fez essa adaptação, mesmo que não tenha uma equivalência exata, né, mas ela cumpre a sua funcionalidade dentro do texto. Tá certo? Esse aqui foi o un réseau d'air disposé parallèlement aux courbes de niveau, limitam ainsi les ruisselements, né? Então, um conjunto de cercas vivas lenhosas alinhadas paralelamente às curvas de nível limita assim o escoamento. Então, réseau d'air não tem um equivalente técnico. Réseau é uma rede, né? E é um tipo de arbusto, certo? Então, uma rede de arbusto, então, o que a gente encontrou foi cerca viva, lenhosa, tá? Aqui houve também a paráfrase com definição, porque teve-se que procurar esse adjetivo lenhoso para conseguir constituir o que é isso em francês. A cerca viva nossa aqui tem uma outra característica. Então, a gente precisou colocar, então, ali, cerca viva lenhosa, né? Para designar realmente o que no francês queria ser dito, tá certo? Então, houve aqui na tradução técnica, né, uma coerência científica, né, para produzir uma clareza, né, do sentido. Mais um aqui, então, a gente tem l'écriture pré, pré permanent, arbusto, tá? Então, o termo aqui é o prairie, prairie permanent, permanent, tá? Então, o que seria isso em uma tradução literal? E aí é para a gente entender, então, com uma tradução literal, com uma tradução léxica, com uma tradução de significado, né? Não faz, não produz o esclarecimento terminológico necessário para a tradução técnica. Porque o prairie são pradarias, né? Pradarias é um tipo de vegetação, né? Muito comum na Europa, mas que essa vegetação é muito comum na Europa, uma vegetação rasteira, que se dá em planícies, aqui, no caso do Brasil, no caso da América do Sul, são definidas como ecossistemas e não necessariamente como uma vegetação, tá certo? Como é o caso dos pampas, por exemplo. Né? Os pampas seriam uma espécie de pradaria, tá? Mas eles se configuram como sistemas. Então, não daria para traduzir pradaria, né? Porque a gente não tem a pradaria, e o pampa, que seria a mesma definição, no sentido de uma vegetação rasteira de planície, se limitaria a um tipo de ecossistema, e não é isso que o texto está tratando. Então, foi traduzido por pastagens naturais, tá certo? Esse permanente também foi traduzido por natural, uma vez que essa é a ideia que está sendo passada, tá certo? Então, a gente vai ver aqui que pradaria, apesar de existir esse termo e esse significado, não corresponde à terminologia que o texto exige, tá certo? E nem que o seu conceito necessariamente também faria essa explicação, né? Porque a gente reduziria, então, esse tipo de vegetação a um tipo de ecossistema que é muito singular aqui dentro do Brasil, e o que a gente precisava, no caso, para quem for estudar agroecologia, entender o tipo de sistema do qual é feito essas áreas de cultivo, tá certo? Por fim, a gente vai perceber uma questão que não é necessariamente técnica no sentido
da terminologia, mas no sentido do modo de linguagem, né, de textos técnicos e científicos, né? Como eu falei, o que é formal dentro de uma língua não é formal dentro da outra, e isso a gente pode ver aqui expresso aqui, né? Nous avons baptisé compléments cognitifs, né? Denominamos de complementos cognitivos, né? Então, em vez de batizar, batizamos, né? Foi evitado, né, esse sentido informal pela denominamos, né, que expressa muito mais tecnicidade, né? Então é muito mais alinhado, né, ao tipo de tradução de texto que a gente está encarando. Tá? Então essa escolha evidencia esse cuidado da adequação semântica funcional entre os sistemas de conhecimento, né? Então a fidelidade aqui é o conceito e é o gênero, tá certo? Ou então, o tipo de texto que a gente está tratando, e não a literalidade, ou seja, aquilo que realmente quer dizer, né, o que a gente entenderia como pela letra, tá certo? Por fim, então, eu trouxe aqui um textinho, né? Hoje a gente, acho que está só com você aqui, Letícia. Então, assim, eu pediria para você, se você puder, te dar aí uns 5 minutinhos, não só para você traduzir o texto todo, se você conseguir, mas principalmente esses termos que estão sublinhados, tá? Para a gente conseguir tentar fazer uma explicação, um comentário sobre essas traduções, tá certo? Então, o que você puder traduzir aí, pode digitar aqui no chat mesmo, e se você não conseguir traduzir o texto todo, então se ocupe principalmente dos termos que estão ali no livro. Tá? Eu vou só tomar uma linha, 5 minutinhos eu volto, e daí a gente comenta a tradução. Tá?
Eu vou retomar a gravação aqui, João. Professora, a chamada já está sendo gravada. Ah, tá. Ótimo. Letícia, você consegue enviar de novo para mim aqui a tradução que você fez? Perfeito. Então, temos lá. Chefe propôs um menu de degustação para os serviços em setembro, tá? Com provas de comida com vinhos. O serviço à la carte, a mesa com menu. Ok. Então, temos o seguinte, Letícia. Qual as suas motivações para traduzir o com provas de comida com vinhos? Como você chegou nessa tradução? Bom, o que a gente tem ali é accord met vin, né? Ou seja, acordo entre um prato e vinho, tá certo? Beleza, Letícia. Isso. Então, a gente tem o acordo entre prato e vinho, né? Para a terminologia dentro da gastronomia, isso é harmonização, né? Então, foi essa tradução que eu encontrei também, tá? Lembrando que eu fiz essa tradução também dessa forma, procurando, e é lógico, agora você não teve todo o tempo necessário para fazer, né, essa pesquisa, mas só para entender de como acordo, né, entre pratos e vinhos, para o português brasileiro, tem uma terminologia especializada, né? Então, a gente vai introduzir que a gente está frente a um texto técnico, certo? Então, esse la service assiette, né? Eu procurei também, e significa que é um serviço onde o prato é serviço pronto, né, para o cliente, né? O prato já vem montado, já, tá? Eu também entendi como à la carte, mas entendi que à la carte é muito mais um sistema de precificação do que um sistema de apresentação do prato, né? Então, um prato que vem montado já na mesa, né? Eu encontrei uma tradução que pode ser o nosso aqui, o nosso PF, né? O prato feito, né? Só que o prato feito também não tem a mesma significação. Então a gente vai vendo como essas opções mudam não só o sentido, aliás, o sentido está presente, né, na tradução. O que não está presente é o conceito, né? Ou seja, o sistema de produção de conhecimento envolvido na técnica, né, dessa área de conhecimento, tá certo? Então, eu vi que não dava nem para traduzir nem por à la carte, nem por prato feito. Então, eu encontrei uma outra terminologia empregada, né, nesse meio, que é o serviço à francesa, tá certo? O dressage ali no final também, né, me remeteu muito ao dress code, né? Ou seja, existe um tipo de apresentação. E o tipo de apresentação dentro da linguagem técnica da cozinha é um empratamento, né? Ficou repetitivo ali o empratamento dos pratos, né? Pode não ter trazido o melhor sentido, né? Mas dentro da terminologia técnica é o que a gente teria, tá certo? Bom, então esse foi um trechinho só para a gente analisar e ver na atividade do processo tradutório quais são os aspectos que envolvem, né, a tradução, né? Então precisa desse conhecimento referencial, não só de domínio da língua, né, tanto da língua francesa, aqui no caso, como da língua portuguesa, mas também da área de conhecimento que a gente vai traduzir, tá certo? E a gente percebeu também que o sentido, o significado, aquilo que representa para nós, né, esses itens dentro da linguística, não prevalecem na tradução técnica, porque é preciso entender o conceito, tá certo?
Então, por hoje era isso. Na aula que vem a gente vai ver, então, os aspectos de interpretação, aliás, isso, de interpretação, né? Que é também a tradução simultânea, vamos assim dizer, né? Que é o nosso último item, né? Dentro aqui dos estudos da tradução, certo? Então, por hoje é só. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, Letícia.